Fala aí, turma, uma boa noite para todos vocês. Estamos aí de volta trazendo mais um simulado do Detran para vocês estarem praticando e se preparando para a prova teórica de vocês. Essa é a nossa prova de número 19 e vamos ver aí como que vocês irão se sair nas questões, beleza? Então, turma, vocês já sabem, já vai deixando aquele like para fortalecer o nosso canal, papel e caneta na mão e vamos aí à nossa primeira questão. A questão de número 1 diz o seguinte: quais veículos são abrangidos pela proibição da placa abaixo? Letra A, bicicletas e patinetes elétricos. Letra B, motocicletas, motonetas e ciclomotores. Letra C, automóveis e caminhões. E a letra D, tratores e máquinas agrícolas. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí, turma, quais veículos são abrangidos pela proibição da placa abaixo. Qual é? É a letra B de bola, que são as motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Pergunta de número 2. Qual das alternativas seguintes não apresenta situações de risco nos locais de sinistro? Letra A, incêndio. Letra B, óleo e obstáculos na pista. Letra C, sinalização do local. E a letra D, novas colisões. Qual será a resposta certa da nossa questão? Observem bem a questão e vejam as alternativas. E vamos à nossa verificação. Qual das alternativas seguintes não apresenta situações de risco nos locais de sinistro? E qual é a resposta? É a letra C de casa, que diz sinalização do local, ok? Agora a pergunta de número 3. Quando um condutor percebe irritação no trânsito, o que deve fazer? Letra A, respirar, manter calma e não tomar decisões impulsivas. Letra B, buzinar para extravasar a raiva. Letra C, acelerar para sair logo do congestionamento. E letra D, discutir com outros condutores. Observando cada uma das alternativas, pessoal, qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção e enquanto vocês analisam, só quero lembrar, turma, não se esqueçam, no final do nosso simulado, deixe o seu resultado aí nos comentários. E nos diga também de qual estado você está assistindo a esse vídeo, beleza? Então bora lá! Quando um condutor percebe irritação no trânsito, o que deve fazer? Resposta certa é a letra A, respirar, manter calma e não tomar decisões impulsivas. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. Vejamos a nossa próxima pergunta, a questão de número 4. A distância de frenagem depende principalmente, letra A, de velocidade, condições da via, pneus, freios e forma de frear. Letra B, idade do motorista. Letra C, tipo de combustível. E letra D, cor do veículo. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. A distância de frenagem depende principalmente de... Resposta certa foi a letra A, velocidade, condições da via, pneus, freios e forma de frear. E uma dica muito importante que eu deixei para vocês, já anote aí no seu caderno. Geralmente as alternativas maiores ou aquela mais completa de informação será a resposta certa, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 5. A seta deve ser acionada. Letra A, apenas após a manobra. Letra B, quando quiser educar outro condutor. Letra C, em toda mudança de faixa, conversão, entrada ou saída e ultrapassagem. E a letra D, só quando houver trânsito.
Observem bem as alternativas e vejam qual é a resposta certa. E pessoal, cuidado com as pegadinhas, beleza? E vamos ver aí se vocês acertam essa pergunta. E se acertarem, deixem nos comentários, professor, eu acertei a pergunta de número 5. Combinado? Então vamos lá. A seta deve ser acionada. E qual é a resposta? É a letra C de casa, ok? Em toda mudança de faixa, conversão, entrada ou saída e ultrapassagem. E como eu expliquei para vocês na questão anterior sobre a dica da alternativa mais completa de informação, e geralmente são as alternativas maiores, beleza? Então fica aí a dica como reforço aí. E mais outra dica que eu deixo aí para vocês, cuidado com as palavrinhas apenas e com a palavrinha só. Em outras situações, em substituição da palavra só, pode vir aparecer também a palavra somente. Então apareceu algumas dessas palavras, vocês já podem considerar a alternativa aí como armadilha. Reforçando, isso é 90% das vezes, não é sempre, beleza? Vamos seguindo a nossa próxima pergunta. Vamos lá, pergunta de número 6. Área alagada na via. Letra A, acelere com o farol alto. Letra B, siga bem aproximado do outro veículo. Letra C, passe rápido para cortar a água. E letra D, não arrisque atravessar. Busque rota segura. Qual das alternativas é a resposta correta da nossa questão? Observem bem cada uma delas. E vamos ver aí se vocês acertaram. Área alagada na via. Qual é a resposta? É a letra D. Não arrisque atravessar. Busque rota segura. Beleza? Próxima pergunta, a questão de número 7. Acompanhe aí. De dia, em rodovia com chuva e neblina, a sequência correta é: letra A, reduzir velocidade, aumentar distância e usar farol baixo. Letra B, manter velocidade e ligar farol alto. Letra C, ligar apenas a luz alta e aumentar a velocidade. E letra D, frear bruscamente e parar na faixa. Qual é a resposta certa? Observem bem as alternativas. E vamos lá então, vejamos aí se vocês acertaram. De dia, em rodovia com chuva e neblina, a sequência correta é... Qual é a resposta? É a letra A, reduzir velocidade, aumentar distância e usar farol baixo, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Então, aonde aí na alternativa diz que é para ligar o farol alto, considere como armadilha. Aonde diz que você deve aumentar a velocidade numa situação como essa, considere também como armadilha. E cuidado também com a palavrinha apenas, beleza? E aonde diz que você deve frear bruscamente, apareceu essas duas palavrinhas aí, frear bruscamente ou frear de forma brusca, podem considerar também como armadilha, beleza? Anote essas dicas aí no caderno de vocês. Bora à próxima pergunta. Questão de número 8, prestem bastante atenção. No entardecer, um carro trafega com para-brisa sujo e faróis apagados. A conduta segura é: letra A, manter como está para poupar o sistema de iluminação. Letra B, limpar o para-brisa e acender o farol baixo. Letra C, ligar farol alto na cidade. E letra D, usar apenas luz de posição. Qual das alternativas é a resposta correta? E cuidado, mais uma vez aí, com as pegadinhas, beleza? Então observem bem. E vamos ver aí se vocês acertaram. No entardecer, um carro trafega com para-brisa sujo e faróis o quê? Apagados. A conduta segura é... Resposta certa é a letra B de bola. Limpar o para-brisa e acender o farol baixo, ok?
Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E vejam só, pessoal, se ao entardecer esse condutor que trafega com os faróis apagados, entende-se o quê? Que possivelmente esses faróis estão danificados. E eu já ensinei uma estratégia para os inscritos aqui do nosso canal. Não sei se vocês lembram, mas para você que é novo e que nos acompanham agora, já anote aí no seu caderno para você não vir esquecer. Quando se trata de equipamentos obrigatórios, a falta ou o defeito do mesmo sempre vai acarretar o que? Uma infração grave, tá bom? Então, se o condutor não está utilizando o farol está apagado, possivelmente esse farol pode vir estar danificado. E se estiver danificado, ele estará cometendo infração grave. Agora, pessoal, se for constatado que ele só está circulando exatamente com o farol apagado, mas o farol dele estiver funcionando, já nesse caso, esse condutor estará cometendo uma infração média de acordo com o artigo 250 do CTB. E não se esqueçam também, já aproveite para anotar no caderno de vocês, sobre a utilização do farol alto, não pode ser utilizado dentro da cidade. Então a letra C aí está como pegadinha. E lembrando a vocês que sobre a utilização do farol alto só pode ser usado fora das áreas urbanas, com exceção quando for cruzar com outro veículo que vem em sentido contrário. Aí você vai deixar de usar o farol alto e vai botar em farol baixo, para não dificultar a visão do condutor que vem em sentido contrário, beleza? Então vamos embora seguindo a nossa próxima questão. Agora vejamos a questão de número 9, o que separa o condutor cuidadoso do distraído. Letra A, pressa constante. Letra B, farol alto a qualquer hora. Letra C, atenção contínua e sem celular. E letra D, mudar de faixa sem seta. Qual das alternativas aí é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos à nossa verificação, pessoal. O que separa o condutor cuidadoso do distraído? E qual é a resposta? É a letra C de casa. Atenção contínua e sem celular, tá? Agora, no caso do condutor distraído, é a letra A, que diz pressa constante, letra B, farol alto a qualquer hora e letra D, mudar de faixa sem seta, beleza? E turma, cuidado com a palavrinha qualquer, tá? Onde 90% das vezes a gente também considera a alternativa como armadilha. Bora à próxima pergunta. Pergunta de número 10, turma, diz o seguinte: por que não se deve dormir apoiado no encosto de cabeça? Letra A, ele é item de proteção, não de conforto. Posição errada reduz eficácia. Letra B, porque quebra fácil. Letra C, porque atrapalha o som do carro. E letra D, porque aumenta consumo. Qual dessas alternativas aí é a resposta certa da nossa questão? Observem bem. E vamos lá. Por que não se deve dormir apoiado no encosto de cabeça? Se a sua escolha foi a letra C e também a letra D e até mesmo a letra B, todas essas alternativas aí estão erradas, tá? Dormir apoiado no encosto de cabeça não é porque ele quebra fácil, não é porque atrapalha o som do carro e muito menos porque aumenta consumo. Eu achei essas alternativas aí absurdas, mas beleza. A resposta certa aí foi a letra A, que diz ele é item de proteção, não de conforto. Posição errada reduz eficácia. Então é essa aí a resposta correta da nossa questão. E para quem está estudando as novas questões do aplicativo CNH do Brasil, que serão cobradas em todos os estados, tá bom? Puderam aí reparar que existem várias alternativas do tipo absurdas. E a gente já ensinou
essa dica aqui no nosso canal, que é quando vocês pegam uma situação na questão e ao ler a alternativa, aquela alternativa não faz sentido algum, ela é ilógica, chega a ser até muito absurda. Então esses tipos de alternativas a gente já descarta já de cara, como é o caso dessa questão aí que a gente acabou de ver. A pergunta está querendo saber por que não se deve dormir apoiado no encosto de cabeça. Gente, da onde a pessoa dormir apoiado no encosto de cabeça vai aumentar o consumo do veículo? Isso é um tipo de alternativa ilógica absurda. E de onde também vai atrapalhar o som do carro. Então vocês, quando lêem as alternativas e observarem esses tipos de alternativas, vocês já podem eliminar já de cara, beleza? Bora seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 11 diz o seguinte: qual checklist rápido antes de iniciar a viagem está correto? Bora lá! Letra A, celular à mão, farol alto ligado e banco deitado. Letra B, espelhos, cintos, faróis, celular fora de uso e velocidade compatível. Letra C, som alto, janela aberta e marcha alta. E a letra D, sem cinto, olhar o celular no semáforo. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção. Vamos ver se vocês acertam essa questão e acertando, comentem nos comentários: professor, eu acertei a questão de número 11, para me saber se você está realmente atento no nosso simulado. E vamos lá, qual checklist rápido antes de iniciar a viagem está correto? E qual é, turma? É a letra B de bola, que é espelhos, cintos, faróis, celular fora de uso e velocidade compatível. E se essa foi a sua escolha, meus parabéns, beleza? Agora vejamos a nossa questão de número 12. Luiz decidiu não revisar o carro antes da viagem. Qual risco isso representa? Letra A, fica menos confortável. Letra B, pode sujar o carro. Letra C, gasta mais combustível. E letra D, falhas mecânicas inesperadas podem causar sinistros graves. Qual é a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? E aí, já decidiram a resposta de vocês? Então vamos lá. Luiz decidiu não revisar o carro antes da viagem. Qual risco isso representa? Resposta certa é a letra D de dado. Falhas mecânicas inesperadas podem causar sinistros graves, beleza? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, agora a questão de número 13. É permitido transitar em uma faixa exclusiva de ônibus de transporte público? Letra A, não, é uma infração gravíssima e o condutor deve respeitar a sinalização. Letra B, sim, se for apenas por poucos metros para fazer uma conversão. Letra C, sim, se o trânsito nas outras faixas estiverem completamente parado. E letra D, sim, fora do horário de pico, quando não há muito ônibus circulando. E aí, turma, qual é a resposta certa? Observem as alternativas. E vamos ver aí se vocês acertaram. É permitido transitar em uma faixa exclusiva de ônibus de transporte público. Resposta é letra A, não. É uma infração gravíssima e o condutor deve respeitar a sinalização, beleza? Então foi essa aí a resposta correta da nossa questão. Vamos seguindo aí. Pergunta de número 14 diz o seguinte: na sinalização horizontal, qual é a função da linha de retenção? Letra A, separar faixas de tráfego que seguem em sentidos opostos. Letra B, mostrar o local limite onde o veículo deve parar antes de um semáforo ou placa pare. Letra C, delimitar a área onde os pedestres devem atravessar a rua. E letra D,
indicar o local exato onde é permitido ultrapassar outro veículo. E aí, pessoal, qual será a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? E aí, qual é a resposta? E vamos ver aí se você acertou, hein? Na sinalização horizontal, qual é a função da linha de retenção? Resposta é letra B de bola. Mostrar o local limite onde o veículo deve parar antes de um semáforo ou placa pare, ok? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns, acertou a questão. Pergunta de número 15, turma. Ao dirigir em área rural e ver esta placa, o que o condutor deve prever? Letra A, possível entrada ou saída lenta de tratores. Letra B, alta velocidade no trecho. Letra C, presença de pedestres. E letra D, obras em pista. Observando a imagem da placa, pessoal, qual é a resposta certa? Vou nem demorar, que eu tenho certeza que você não teve dificuldade nenhuma para identificar qual foi a resposta correta. E vamos lá. Ao dirigir em área rural e ver esta placa, que tem um desenho aí de um trator, beleza? Com uma pessoa aí conduzindo o veículo. O que o condutor deve prever? Qual é a resposta? É a letra A, possível entrada ou saída lenta de tratores. Então é essa aí a resposta correta, que está relacionado com a placa apresentada aí na questão, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 16, mais uma questão de placas aí para vocês e prestem bastante atenção. Ao ver a placa 80 km por hora, o condutor deve entender que, prestem atenção pessoal, lá no aplicativo CNH do Brasil, eles não colocaram a placa, tá? Eu coloquei a placa aí só para ajudar a vocês. Então lembre-se que na prova de vocês podem não vir a aparecer a placa. Por isso que é importante vocês treinarem as imagens das placas e o nome de cada um delas. E fazendo a interpretação correta, vocês conseguem identificar a resposta. E vamos lá. Letra A é a velocidade mínima. Letra B é apenas uma recomendação. Letra C, essa é a velocidade máxima permitida para aquele trecho da via. E a letra D é a velocidade obrigatória. Qual é a resposta certa da nossa questão? E para você aí que sabe o nome da placa, fica fácil aí de responder. E bora lá! Ao ver a placa 80 km por hora, o condutor deve entender que... Qual é a resposta? É a letra C, pessoal. Essa é a velocidade máxima permitida para aquele trecho da via. E qual é o nome da placa? Velocidade máxima permitida, beleza? Por isso que eu falei, se você souber o nome da placa, fica fácil você compreender as alternativas e identificar qual é a resposta certa. Então, turma, não deixe de treinar o nosso simulado completo com várias questões de placas, para vocês estarem bem afiados para a prova de vocês. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e no card aqui no final do nosso simulado. Só vocês clicarem para assistir lá no final da nossa prova, beleza? Bora à próxima pergunta. Agora a questão de número 17, mais uma questão de placa. Ao ver a placa com uma buzina cortada por uma faixa vermelha, o condutor deve entender que essa foi mais uma questão que eles não colocaram a placa e eu novamente coloquei aí para ajudar a vocês, beleza? Bora lá, letra A, o uso da buzina é obrigatório. Letra B, só pode buzinar durante o dia. Letra C, deve buzinar para avisar pedestres. E letra D, é proibido usar buzina ou qualquer sinal sonoro no local. E qual é a resposta certa da nossa questão? Prestem bastante atenção. E bora lá, voltando à pergunta. Ao ver a placa com uma buzina cortada por uma faixa vermelha, o condutor deve entender que
Resposta certa é a letra D de dado, turma. É proibido usar buzina ou qualquer sinal sonoro no local, beleza? Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. Lembrando a vocês que a identificação da placa é proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Bora à próxima pergunta. Questão de número 18. Transportar uma criança sem o dispositivo de retenção adequado, por exemplo, bebê conforto, cadeirinha e etc. É uma infração de qual natureza? Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Ou letra D, média? Qual é a resposta certa da nossa questão? Façam uma breve análise aí de vocês. E vamos ver aí se vocês acertaram. Transportar uma criança sem o dispositivo de retenção adequado é uma infração de qual natureza? É infração gravíssima. Então, resposta certa aí da nossa questão foi a letra A, tá? Como se trata de crianças, sobre a segurança de crianças, a infração será gravíssima. E só reforçando aí para vocês que essa informação está de acordo com o artigo 168 do Código de Trânsito Brasileiro. E lembre-se que além da infração, irá causar a retenção do veículo, beleza? Bora seguindo a nossa próxima questão. Próxima pergunta, turma, questão de número 19. Vejamos o que diz a nossa questão. Ao sair de uma rodovia, quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Letra A, somente após ter entrado completamente na faixa de desaceleração. Letra B, assim que avistar a placa indicando a saída. Letra C, ainda na pista principal, antes de entrar na faixa de desaceleração. E a letra D, apenas no final da faixa de desaceleração, freando bruscamente. Qual é a resposta certa? Prestem bastante atenção e cuidado aí com as pegadinhas, beleza? E vamos lá, retornando à pergunta. Ao sair de uma rodovia, quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Olha só, vou repetir aí para vocês, hein? Quando o condutor deve começar a reduzir a velocidade? Qual é a resposta? É a letra A, somente após ter entrado completamente na faixa de desaceleração, ok? Então, se a sua escolha foi a letra A, meus parabéns, acertou a questão. Então vejam, pessoal, que a letra B, que diz assim que avistar a placa indicando a saída, que está dizendo que é para você já reduzir a velocidade, e vejam que o condutor está em uma rodovia e de maneira nenhuma ele pode vir fazer isso, pois fazendo isso pode provocar um acidente de trânsito. A letra C também, que diz ainda na pista principal, antes de entrar na faixa de desaceleração. Essa conduta está errada também, tá? Ele vai desacelerar, como a gente viu na letra A, quando ele entrar completamente na faixa de desaceleração. Aí sim que ele vai diminuir a velocidade. E a letra D, que diz apenas no final da faixa de desaceleração, freando bruscamente, essa conduta também é inadequada, podendo aí provocar um sinistro de trânsito. E cuidado que eu já expliquei para vocês com essa frasezinha aí, tá? Quando se fala em frear bruscamente, que vocês irão considerar a alternativa como armadilha, beleza? Bora à próxima pergunta. Agora vejamos aí o que diz a nossa questão de número 20. Vejam bem. É permitido levar passageiros na caçamba de uma caminhonete? Letra A, sim, se todos os passageiros estiverem sentados e segurando firmemente. Letra B, não, pois oferece alto risco de queda e lesões graves, além de ser uma infração gravíssima. Letra C, apenas em áreas rurais onde não há fiscalização.
E letra D, sim, desde que seja em baixa velocidade e em trajetos curtos. Qual será a resposta certa? Será a letra A, B, C ou a letra D? E para você que acertar essa pergunta, comente aí nos comentários. Professor, eu acertei a pergunta de número 20. Combinado? Então vamos lá. É permitido levar passageiros na caçamba de uma caminhonete? E qual é a resposta? É a letra B de bola. Não, pois oferece alto risco de queda e lesões graves, além de ser uma infração gravíssima. E essa informação está de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Que é o CTB. E aí, turma, dessas 20 questões, qual foi o resultado de vocês? Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, nos diga de qual estado você está assistindo ao nosso vídeo. E se você já está com a sua prova teórica marcada, desejo a você uma excelente prova e que você possa vir a alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Turma, eu vou ficando por aqui e a gente volta amanhã, se Deus quiser, trazendo mais questões da prova teórica do Detran, para vocês estarem se preparando e estarem bem afiados para a prova de vocês. Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.